crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender a lição de número 8 desse trimestre. O trimestre já está quase acabando. Vocês sabem sobre o que nós vamos aprender hoje? O título da nossa lição é Na Igreja, Deus me escuta. Vocês sabem que Deus pode nos escutar? Quando oramos, quando louvamos, Deus sempre escuta a gente, a todo instante Ele está prestando atenção na gente. Não tem como nos escondermos de Deus, e principalmente na igreja. Deus ama que a gente vá à igreja, já aprendemos isso na lição passada. Deus gosta muito quando vamos à igreja, e lá na igreja Ele está sempre com os ouvidos atentos para ouvir algum pedido, alguma coisa que a gente queira. E é sobre isso que nós vamos aprender hoje. O nosso texto bíblico está em 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 9 ao versículo 28. Depois vocês pedem seus papais para lerem para vocês. E o nosso texto áureo está em 2 Samuel, no capítulo 22, versículo 7, que vai falar: no seu templo Ele ouviu a minha voz, Ele escutou o meu grito de socorro. Quem será que estava gritando por socorro, hein, crianças? Então vamos para a nossa historinha? Nós vamos aprender a história de Ana e Eucana. Eles eram casados há muito tempo. Eucana amava muito a Ana. Porém, Ana não podia ter filhos, o seu ventre era fechado, e por isso Ana era muito triste. As outras mulheres sempre riam de Ana, zombavam de Ana, porque ela não podia ter filhos. E a que mais zombava de Ana era Penina. Penina era uma mulher que tinha muitos filhos. Todo ano Penina aparecia com um filho novo e Ana ficava muito triste com isso. As pessoas viravam para Ana e falavam que ela estava fazendo coisas erradas, por isso que Deus não abençoava ela. Mas isso não era verdade. A verdade é que Ana tinha o ventre fechado e ela não podia ter filhos. E todos os anos, Ana e Eucana iam para a cidade do templo para adorar a Deus. E todas as vezes que Ana ia e via todas aquelas mulheres cheias de filhos, ela ficava muito triste. Sempre Eucana, como ele amava muito a Ana, ele colocava um prato cheio de comida para Ana comer, mas ela não comia. E Eucana ficou preocupado com aquilo e perguntava: Ana, por que está sempre muito triste? E Ana, ela se escondia, ela não queria ficar perto de ninguém porque ela estava triste. E Eucana perguntava: por que está sempre muito triste? Por que está chorando? E Ana falou que ela queria ter um filho, mas ela não podia ter filhos. E Eucana virava e falava para ela: mas eu não sou um bom marido para você? Eu te amo, Ana. Mas Ana queria muito ter um filho, porque ela via todas aquelas mulheres com filhos e ela não podia ter filhos. Então Ana ficava muito triste. Mas um certo dia, ela foi ao templo determinada. Ana foi determinada que ela não iria se abalar. E ela foi ao templo para falar com a pessoa certa. Porque ela falava com Eucana, que era seu marido, que ela não podia ter filhos e Eucana não podia fazer nada. Então ela foi falar com quem poderia resolver o seu problema. Quem vocês acham que era? O Papai do Céu. Papai do Céu faz milagres, nosso Deus é poderoso. Então Ana foi ao templo determinada que ela iria pedir a Deus. Então, Ana estava lá no templo, orando, ajoelhada, suplicando a Deus por um filho. Ela orava pedindo a Deus, só que ela estava com tanta aflição, pedindo tanto a Deus com tanta fé, que não saía voz da boca dela.
Ela mexia os lábios e não se ouvia nenhuma voz. E ela lá orando, suplicando a Deus, pedindo a Deus, ouça o meu clamor, vê a minha aflição, Deus. E ela falou com Deus que se ele ouvisse o pedido dela, ela dedicaria o seu filho para a obra de Deus. Ela dedicaria o filho para cumprir a obra de Deus. E o sacerdote Eli, passando pelo templo, viu ali Ana ajoelhada e só a boca mexendo. Ele não ouvia nenhuma voz, porque o clamor de Ana ela estava clamando muito forte, só a alma dela. A voz não saía, porque ela estava muito aflita. E o profeta Eli, olhando aquilo, achou muito estranho. E pensou que ela estava bêbada. Então ele deu uma bronca em Ana. Virou para Ana e falou assim: até quando vai ficar nesta vida, mulher? Saia da bebida. E Ana virou para o profeta Eli, para o sacerdote Eli, e falou que ela não estava bêbada, que ela estava suplicando a Deus, que ela estava orando a Deus com muita fé por uma bênção. E o profeta Eli entendeu Ana e virou para ela e falou assim: vai em paz, que Deus te conceda o teu pedido. Nesse dia, Ana não foi embora triste. Mesmo vendo todas as mulheres com seus filhos, Ana foi embora em paz, alegre, porque ela sabia que Deus ouviria o seu pedido. Deus olhou para Ana, viu tanta fé em Ana, que ele alegrou o coração de Ana, ele acalmou o coração de Ana. E Ana voltou para casa tranquila. E com o passar do tempo, vocês sabem o que aconteceu? Ana ficou grávida, isso mesmo! Ana estava gerando um lindo menininho. E com o tempo passando, Ana deu à luz a um menino, um lindo menino. E ela colocou o nome dele de Samuel, que significa pedir a Deus. Então, Deus concedeu um lindo bebê para Ana, porque Ana pediu com muita fé. E é isso que sempre devemos fazer, crianças. Quando precisamos de alguma coisa, precisamos pedir a Deus. Às vezes tem algumas coisas que pedimos para o papai, para a mamãe, e às vezes eles não podem nos ajudar. Mas Deus sabe de todas as coisas e Deus pode conceder o seu pedido. Basta você orar para Deus, pedir com muita fé e Ele ouve a tua oração, criança. A oração de uma criança é muito mais poderosa. A oração de uma criança, ela é sincera. Então vocês, crianças, vocês têm o poder na sua oração. E é sobre isso que estamos aprendendo hoje, que sempre devemos orar a Deus, conversar com Deus, que Ele nos ouve. Às vezes parece que Deus não está nos ouvindo, mas é porque Ele está trabalhando. Ana não ficou grávida de um dia para o outro, demorou um pouquinho, mas ela engravidou. Então é isso que devemos aprender, crianças, que devemos orar a Deus, pedir a Deus, e Ele nos escuta. Se vocês lembram que Ana disse para Deus que dedicaria o seu filho à obra? Então, depois que Samuel cresceu, que ele conseguia comer, andar sozinho, porque nenenzinho não consegue, ele precisa da ajuda da mamãe. Depois que Samuel cresceu, ela levou ele ao templo, apresentou ele ao sacerdote Eli e falou: eis aqui o meu pedido a Deus, e Deus me concedeu. E apresentou a Samuel a Eli e disse que ele iria trabalhar para Deus. Então Samuel ia morar no templo. Com o tempo, vocês lembram o que Samuel virou? Samuel virou profeta. Isso mesmo. Então, desde pequenininho, ele aprendeu com sua mãe que devia orar, que devia pedir a Deus. E ele trabalhou no templo, como a mãe dele disse para Deus. Então, crianças, é isso que nós devemos aprender hoje.
que devemos sempre orar a Deus, conversar com o nosso Deus, que Deus nos escuta. Pode demorar um tempo, mas Deus sempre ouve a nossa oração. Então, crianças, espero muito que vocês tenham gostado. Infelizmente, a tia não tá conseguindo trazer o Zezinho, mas na próxima aula eu vou fazer de tudo para ver se o Zezinho vem, tá bom? Um beijão da tia. Até a próxima aula, tá? Tchau!